Fala rapaziada, aqui é o Brunão em mais um vídeo. Continuação aí do vídeo que nós fizemos há alguns dias atrás, do unboxing do TV Box da Aquario. E hoje eu vou mostrar uma análise que eu fiz dele e também testes de emuladores. Aliás, ó, já vai dando um like aí no vídeo, se inscreve no canal e vambora! Bom galerinha, logo de cara eu já pude perceber nos 8 GB de armazenamento dele que tem muitos aplicativos inúteis, tem muita coisa inútil mesmo. Eu vou pedir para você dar uma limpada, tipo tem discador, tem 2 gravadores de som, tem MediaCast, tem um aplicativo para você mais meio que para você armazenar arquivo na nuvem, coisa inútil mesmo. Tem até despertador no negócio. É inútil, pra mim é inútil. Pode tirar que não vale a pena. O bom desse equipamento é que ele funciona com teclado e mouse sem fio. Ele tem drives do Windows, então você pode comprar lá e usar. Lembra daquele controle full hack que eu mostrei no unboxing? Aquilo ali fica praticamente inútil. Outra coisa que eu percebi nesse equipamento é que ele não tem botão de liga e desliga. O que você vai fazer? Você vai lá nas configurações e vai colocar lá se você quer que o botão de liga e desliga, no caso se você usa o controle para desligar o equipamento, ou para hibernar ou para suspender. Só que eu tive um probleminhas com isso. Quando eu desligava o equipamento, tinha que puxar na tomada e pôr de volta para ele ligar, porque ele não estava ligando, mesmo naquele controle furreca. Bom, agora vamos aos aplicativos. Vamos ver qual foi os testes que eu fiz. Logo de cara eu fui testar o Netflix e percebi uma coisa muito chata, que eu não consegui usar o Netflix. O Netflix estava lá, bonitinho, eu não atualizei ele. Fiz meu login, coloquei minha senha, não funcionou de jeito nenhum. Tentei até trocar a senha, não funcionou. Tentei atualizar e, para minha surpresa, no Google Play não estava disponível o Netflix, não aparecia. Aí eu tive que entrar na minha lista de aplicativos que eu instalei através da minha conta do Google Play. Fui lá, tentei instalar e aí ele aparecia na tela do Google Play, só que dizia que não estava disponível para o meu aplicativo, para o meu dispositivo. Sendo que esse TV Box tem Android 7.1 Nougat. Eu achei estranho. Então o Netflix aí não funcionou. Outro também que não funcionou foi o Fox Play. Você consegue instalar, consegue buscar na Google Play, instala bonitinho, coloca seu login, sua senha, tal. Quando você vai usar, você consegue ver a grade de programação tudo. Quando você vai ver a programação ao vivo ou streaming de algum programa, logo de cara ele fala que o sistema tem root. O que eu fiquei meio surpreso, né? Porque como ele é homologado pela Anatel, eu pensei que era um produto oficial, né? Que não tinha root. Que o root ele libera funções a mais do aplicativo, só que você está fazendo uma alteração de software. Então eu achei meio estranho. Netflix Fox Play não funcionou. Agora outras coisas como o Google Chrome funcionou de boa. YouTube. O YouTube tem um porém nesse meio termo aí. Ele já vem com o YouTube instalado de fábrica, só que é um YouTube feito para Smart TVs que utilizam o sistema Android. E aí o que acontece? Você vai poder estranhar um pouquinho o layout dele, mas é normal, isso daí acontece. Porém, esse aplicativo ele é um pouquinho limitado. Por quê? Ele não faz aquela transmissão de vídeos do smartphone para o TV Box, que é chamado transmitir. Ele não tem esse recurso e também não tem outro recurso, que é aquele que você assiste lives, transmissões ao vivo. Ele é um pouquinho mais limitado, porém o layout dele é bem mais simples e ele funciona muito bem nesse Smart Box. O que eu recomendo é você ter 2 YouTubes. Instalar um YouTube da Google Play oficial
e deixar esse daí de canto para escanteio. Caso você não queira fazer nada extraordinário, use esse daí. Bom, agora vamos falar dos emuladores. Vamos falar agora do que interessa aqui para o nosso canal. Bom, eu testei vários emuladores, vários aplicativos, e eu já vou logo de cara dizer os aplicativos que não funcionaram. Olha, o Drastic para fazer emulação de Nintendo DS não funcionou. O Rap Chic e o RetroArch não funcionaram de maneira nenhuma. O Rap Chic até funcionou em emulador de Nintendo, de Super Nintendo e Mega Drive, mas acima disso não funcionou. Vou falar aqui os que eu fiz teste, e aí você vai clarear suas ideias. Primeiro eu testei o emulador de Mega Drive. Na verdade eu instalei o Classic Boy, que ele reúne vários emuladores de PlayStation, Game Boy, Super Nintendo, Nintendo, Master System, Mega Drive e Sega CD. Testei aí uns joguinhos de Mega Drive, funcionou muito bem. Testei PlayStation, também funcionou muito bem, mais até do que eu esperava. Funcionou bem mesmo. Eu joguei um Super Nintendo, também funcionou legal, mas eu não gostei muito da configuração de botões, mas funcionou. Agora, o que eu procurava mesmo não funcionou, que era um emulador de Dreamcast. Testei vários emuladores de Dreamcast e eles não funcionaram de jeito nenhum. E aí na verdade o foco mesmo era pegar o emulador de Dreamcast para testar. Nenhum deles funcionou. Bom, agora eu vou mostrar aqui uma tela para vocês, mostrando quais aplicativos funcionaram e não funcionaram. Os aplicativos que funcionaram na parte de emuladores: Classic Boy, que reúne aí vários emuladores, PlayStation, Game Boy, Master System, Mega Drive, Sega CD, Super Nintendo. Para Super Nintendo específico, eu instalei o SNES 9X EX Plus. Funcionou muito melhor que o Classic Boy para Super Nintendo. Para jogos de Nintendo DS, eu instalei o EmuBox. Funcionou bem legal, melhor até que o Drastic, que eu já conhecia há um tempo atrás. E os jogos do Sega Forever, aqueles jogos antigos de Mega Drive e alguns de Dreamcast, funcionaram. E por incrível que pareça, o emulador de Dreamcast não funcionou, mas o Crazy Taxi do Sega Forever funcionou legalzinho. Agora, aplicativos de mídia: o Popcorn Time funcionou bem, os dois YouTubes funcionaram legal, o Miracast, que vem no equipamento, que é para você fazer espelhamento de tela do celular, funcionou bem, fiquei até impressionado. Instalei o MX Player, que para mim é o melhor player de vídeo para Android, funcionou muito bem, muito legal. Todos esses aplicativos eu recomendo que você instale aí no seu TV Box. Agora, aplicativos que não funcionaram de jeito nenhum: o Drastic, emulador de Nintendo DS, não funcionou. O RetroArch nem sai da tela inicial, não sei porquê. O Rap Chic funcionou, só que é como eu expliquei para vocês, jogos até 16 bits. Eu instalei um jogo de Capcom CPS2, não funcionou. Eu instalei jogos de Mega Drive, não funcionaram. Jogos de PlayStation 1, jogo de Dreamcast, jogo de Sega Saturn, nenhum funcionou. E o de mídia, Netflix, nada. Fox Play funcionou, mas ele só exibe a programação, a grade de programação, mas o conteúdo de ao vivo e streaming não funcionou. Bom, pontos positivos desse TV Box é o seguinte: quando você liga o equipamento, tem 2 atualizações do Android. Isso é muito legal, o aplicativo pelo menos atualiza. Já liga de cara e atualiza de uma vez. Os emuladores mais simples funcionaram nele até 32 bits. E emulador de Nintendo DS ele funcionou, não sei como que ele funcionou, né? Mas só aquele que eu recomendei para vocês. É possível colocar as ROMs dos jogos em um pendrive ou cartão SD, só que isso aí depende do emulador. Tem emulador que faz a leitura das ROMs dos jogos em armazenamento externo e tem uns que só faz em armazenamento interno. Se fizer o de armazenamento interno, coloca o jogo lá no SSD, já era. E para mídias, como eu expliquei,
funcionou legal. Então você vai poder usufruir legalzinho dele, menos Fox Play e o Netflix. Pontos negativos do equipamento: um monte de aplicativos inúteis. Liga o equipamento, tira tudo, libera mais espaço para você colocar mais coisa. O Netflix também, que foi a maior decepção, não funcionou. Fox Play também não funcionou. Eu não esperava que esse equipamento tivesse root. Eu não sabia. Eu fui descobrir quando eu instalei o Fox Play. E como eu expliquei, para emuladores acima do Nintendo 64, Sega Saturn, Dreamcast, máquinas arcade, Capcom CPS1 e CPS2, não funcionou de jeito nenhum. Será que ele vale a pena? Para você que não faz tanta questão para emuladores até 32-bit e para mídias em geral, vale a pena você comprar o seu Smart Box da Aquario. Agora, se você é um usuário um pouco mais hardcore, eu já recomendo você comprar um Smart Box chamado MX9. O TV Box da MX9 tem um modelo que é até quase o mesmo preço que eu comprei desse da Aquario, só que a diferença é que ele tem 2 GB de memória RAM, que é 2 GB de memória RAM DDR3, e o clock do processador dele chega a quase 2 GHz. Então eu acho que para essas coisas mais hardcore, você vai conseguir rodar os seus jogos de Dreamcast, de Nintendo 64, de Sega Saturn, até de 3DO. Então aí, para um usuário mais hardcore, eu não recomendo o TV Box da Aquario. Agora, para você que não faz tanta questão, o TV Box da Aquario é recomendado. Galera, esse vídeo ficou um pouquinho longo, espero que vocês compreendam. É mais um vídeo aí, diferentão da série de tecnologia, como eu prometi para vocês. Dá um like no vídeo, inscreva-se no canal, tem muito vídeo legal que vai sair até o finalzinho de abril. Não deixe esse canal morrer. E é isso aí. Cansou, mas valeu a pena, certo? Muito obrigado a todos e tchau!